Salve família, axé a todos, eu sou o Pai Bruno Mota, esse é o seu canal sagrado. Você que está chegando aí agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo, tá? E compartilha com esse vídeo com todos, família. Hoje, um vídeo especial, um vídeo pedido por muitos na íntegra, tá? E, pai, desde já eu peço que você deixe seu like, comenta aí embaixo, tá? E se inscreva nesse canal, será de super importância exatamente para que todos nós pudéssemos compartilhar com todos. Esse é o canal sagrado. Não é à toa que você chegou aqui hoje. Não tenha dúvidas disso. E hoje, família, o karma familiar. Vamos conversar sobre esse tema magnífico, no qual fala sobre essa condição. Vamos conversar um pouco à luz do conhecimento, tá? Para podermos entendermos os fatores relevantes a isso. Família, o karma familiar. Muitas pessoas passam por condições adversas e de diversas formas são conduzidas a essa ocasião, né? Então eu vejo que hoje, para podermos iniciar um pouco dessa conversa, para falarmos exatamente um pouco dessa conversa sobre o karma familiar, para que possamos exatamente entender sobre o karma familiar, né? Precisamos compreender alguns relevantes princípios que levam a essa ocasião, como eu sempre gosto de falar aqui no canal sobre nossas conversas, tá? Nossos vídeos falar sobre o princípio que é gerado à raiz do problema, evidenciando a toda essa condição. Mas para que você entenda, e principalmente você que está chegando aí agora, que está estudando, você que está buscando informações sobre esse tema, e para saber exatamente o que acontece, sobre fatos relevantes a esse na vida e como um todo, tá, família? O karma exatamente você tem que pegar então, para compreendermos o outro fato, tá? O karma é exatamente uma palavra que se deriva do latim, tá? Que ela tem por princípio dizer que tudo aquilo que exatamente você fez na vida passada, você fez algo na vida passada, ou muitas das vezes relativos a esses fatos, trouxeram nessa vida atual agora as faltas cometidas na vida passada. Então o karma, para que possamos entender o porquê do karma, para que posteriormente possamos compreender o porquê do karma em família, é necessário que você compreenda exatamente o karma. Então muitas pessoas hoje, por exemplo, estão pegando informação, a karma é uma dívida da vida passada, como eu citei aqui em poucos minutos já. Aí você pega uma gama de informação, tá? Mas as pessoas não compreendem exatamente o que é isso, tá? Não compreendem. Ah, meu pai compreende. Não compreende exatamente. O karma, exatamente, ele deve ser vivido na prática. É como eu sempre falo, ostentar uma sabedoria é uma coisa, ostentar uma prática é outra coisa. Para quem ostenta uma sabedoria, é diferente para quem sabe ostentar uma prática daquilo que realmente faz e daquilo que está falando. Então, dentro desse mundo de análise, falando que é o karma, dessa condição, para que eu possa falar mais pausadamente, para que a gente compreenda essa condição, porque é um tema muito... falar de karma é um tema, principalmente karma de família, é um tema muito interessante, é muito aprofundado nessa ocasião, porque, óbvio, é bem diversificado, cada um tem um porquê e um porém. Mas para que você compreenda a sua vida, você que está buscando falar sobre karma de família,
Compreender o karma com a sua família, com a sua vida, seja ela dentro do seu relacionamento, seja ela dentro da vida com seus filhos, seja ela no problema que for, tá? E seja ela em qualquer ocasião for, ela está relativa a esse princípio de viver o karma. Então o karma, sim, tá? É um processo de uma dívida, de uma atitude que não foi feita corretamente, tá? A outro ou a outra, tá? Exatamente a você, tá? Exatamente a por si só, que resultou, tá? Uma pseudo dívida que naquela vida passada você não conseguiu pagar. Existe também a possibilidade do karma, para que você compreenda mais do karma exatamente como você era tão inconsciente dos seus atos, tão inconsciente da sua vida, ao ponto de se envenenar, ao ponto de se maltratar, ao ponto de fazer muitas coisas erradas com os outros, as outras pessoas e as outras pessoas que você se relacionou na vida passada, e ter que nessa vida voltar em uma vida completamente sem incompreensão da sua parte, sem compreensão de todos os fatores da sua vida, sem saber o porquê acontece, tá? É relevante às dívidas do passado. Então o karma, veja você, o karma ele está além de uma compreensão. O karma é simplesmente uma dívida passada, não é? O karma está relacionado, tá, a essa condição de erro, tá? Tem por princípio corrigir a vida do ser humano. Tem por princípio, tem um ideal, uma reta exatamente em trazer o burilamento da compreensão para o bem, da evolução de si própria, da compreensão da sua cabeça, vos guiando para coisas melhores na fase evolutiva da vida. Exatamente, família. Tá? Então a vida ela é todo um complexo, vamos acelerar um pouco. A vida ela tem um contexto muito complexo quando se fala de relação de karmas e princípios. E se você parar para buscar toda a ocasião, se você parar para buscar toda a finalidade disso, você para analisar que tudo é fator de evolução, não é, família? Tudo é fator de evolução. Então você exatamente que quer compreender o que é o karma, quer compreender o que é karma de família, você precisa buscar esses primeiros princípios no qual estamos conversando para compreender as coisas posteriores que estão acontecendo na sua vida. De repente você está aí vivendo uma vida que não está sendo agradável, você não nasceu exatamente com o pêssego do berço de ouro, ou você exatamente viveu num conflito de família, você não tem sorte no seu relacionamento, você não tem sorte na sua vida com os filhos, você não tem sossego, você não tem equilíbrio dentro da família, você não tem equilíbrio financeiro, você não tem um monte de equilíbrio de coisas que sua vida não passa a dar certo. E o que as pessoas passam a fazer? As pessoas passam a fazer é recorrer ao lado espiritual para que essa acertação seja equilibrada, para que as coisas passem a dar equilíbrio para a vida e passem a acertar. O karma coletivo é o karma que você está vivendo exatamente como um todo. Todo o mundo, toda a vida que você vive é um fator coletivo para que você compreenda como as coisas andam na sua vida. Então, o coletivo ele está englobado também dentro do fator do universo. Tudo aquilo está registrado no universo à sua volta e tudo aquilo que você fez na vida passada está registrado agora exatamente para que traga para você esse efeito, para que você tenha consciência, sinta a dor dentro da mente, já reparou isso? Dentro da sua própria vida, sua mente, sua cabeça, seu ori, sua cabeça, compreenda o que está acontecendo. Às vezes, juntamente com esse efeito karma, porque o universo ele não erra, o mundo espiritual ele não erra. Tá? Você também pode adquirir problemas de efeito kármico, tá? Da sua família, ou seja, você não tinha tanto problema, entenda isso agora como é perfeito. Você não tinha tanto problema, mas, por exemplo, seus antepassados, seus parentes, tá? E toda a relação, principalmente daquela pessoa que você se relacionou,
tem um karma muito negativo, tem um karma muito problemático, e aí acabou que você, unido a essa pessoa, unido a essas pessoas, familiar, conjugal ou que seja, somou ao cargo, adentrou a vida ao cargo daquela pessoa. Aí você me fala, poxa pai, eu fiz uma má escolha, eu fiz uma escolha ruim dessa forma. Não. Entenda que isso também faz parte do processo kármico. Você ter que se relacionar com essa pessoa para que sua consciência, seu ori, sua cabeça tenha compreensão daquela dor exatamente das coisas que de repente na vida passada você passou e fez com a mesma pessoa. Ah, mas isso a mesma pessoa retorna, mesmo que ela tenha que pagar, aquele espírito retorna. Compreenda o fator do seguinte, aquela pessoa que você errou, ocasionou o karma, ela já está com o karma dela cumprido e ela evoluiu. O problema pode ser com uma outra pessoa que efetuou o mesmo karma e retornou exatamente para que esse complexo seja acertado. A cabeça e o ori seja acertado numa linha exatamente de compreensão, porque tudo é compreensão. O espírito, o corpo, a vida, ela é uma forma de compreensão e evolução. Então, família, o karma familiar sofre em você, sofre em crianças, sofre o seu cônjuge, tá? Sua esposa, seu marido sofre, parentes todos à sua volta, né? Tudo sofre, exatamente, até você não consegue ter força. E aí, meu pai, como o senhor está conversando exatamente sobre tudo isso, sobre esse tema magnífico que é tão importante compreendermos esses fatores do karma, principalmente o karma em família, que geram problemas, tá? Você precisa compreender quando a criança, a vida da criança tem muito problema e você tem bastante problemas dentro da sua vida, por exemplo, filhos, como você também quando criança, filhos, sua mãe tiveram muitos problemas, muitas crianças adoecem, muitas outras crianças exatamente nascem adoecidas, tá? Eu já vi alguns estudos que disseram que a criança que nasceu com a má formação, há um porém daquela pessoa, aquele espírito que nasceu com aquela má formação genealógica, da genealogia dela, com um membro, alguma coisa ruim, ou com uma má formação, uma deficiência, na vida passada ela fez a mesma coisa com outras pessoas, aquela mãe também participou desse karma coletivo. Então tudo é um karma coletivo, se torna posteriormente ao karma, tá? Que traz resultados ruins dentro da família. De repente você está cuidando da sogra, está cuidando da mãe, está cuidando do sobrinho, você está cuidando de um filho que não é seu, tá? Você está cuidando do teu marido que tem filho, tá? A esposa que tem uma condição de outro filho. Então tudo está relativo. Tenha certeza que todos os nossos passos, por mais errantes que seja, está relativo também ao karma. E aí, trazendo mais pelo tema do canal, como karma de família, você acaba se envolvendo, se engloba dentro de uma egrégora, de uma energia que você, exatamente como se diz, você busca dentro desse relativo, como você não tem mais forças para poder sair. E aí, meu pai, como exatamente eu posso estar procedendo para compreender? Entenda. É interessante como, para quem domina oráculo, tá? Algumas técnicas como oráculo, por exemplo, oráculo de baralho pode até identificar, existem algumas técnicas, mas o melhor oráculo para isso tudo é o jogo de búzios. Para quem é sacerdote sabe dominar e tem autorização para jogar búzios, então se vai fazer um diagnóstico no jogo de búzios, aí você me fala, meu pai, vai ficar melhor esse caso. Você está falando de uma situação, o jogo de búzios tem poder revelador desse karma? Tem. Porque para quem sabe jogar, exatamente sabe jogar mesmo, tá? Consegue fazer uma identificação sim, tá? O oráculo de Búzios, ele consegue revelar até coisas que vocês menos imaginam, tá? Então, como por ser um oráculo mais antigo do mundo, ele consegue acessar a linha de raciocínio e pensamento e consegue acessar todo o antepassado revelador, a sua existência material de agora. Tá? E principalmente aquilo que você foi. É exatamente isso. Para quem sabe jogar, sabe que eu estou falando que sim. Tá? Senão, nós não deixarmos
de cultuar os ancestrais para tal ocasião. Então, se os nossos ancestrais estão nos acompanhando até hoje, é sinal que eles trazem exatamente muitas informações, ou até mesmo com a própria entidade ancestral que você carrega para isso. Então, para isso, acessar essa codificação, saber exatamente o que é isso, ser relativo ao karma, como eu estou dizendo, não é adivinhar o que você foi na vida passada. Compreenda bem o vídeo, compreenda a nossa importância, a nossa sabedoria de conversar aqui os fatos, para depois eu estar falando que o jogo de búzios revela passado, tá? O passado da vida, da outra vida, não é o passado daqui. Esse passado sim revela, porque ou uma coisa que você deixou de fazer ou fez errado, então ele revelou, então ele consegue acessar, tá? Não é de vida passada. De vida passada, então ele vai trazer aqui para você um oráculo, então ele traz exatamente, estou falando isso daí na vertente para quem joga, para quem vai procurar um oráculo como jogo de búzios, ele consegue exatamente trazer a informação do que gerou esse problema, tá? Principalmente do seu ato de direcionamento. Às vezes você é a pessoa que tem opções de erro de vida, pode acontecer mesmo com todo o direcionamento kármico da vida. A pessoa também pode ocorrer que ela escolheu um caminho que não é da vida dela, por se tratar de uma energia que ela emendou a outra, só para cumprir um karma de uma pessoa que não tem nada a ver. Então são muitos fatores, e se eu poderia ficar falando de fatores que geram problemas de karma familiar e problemas de família, são muitos fatores, e onde é o remédio ou a solução para tudo isso? Meu pai, então como é que eu consigo exatamente mudar isso e fazer exatamente o diagnóstico? É numa consulta espiritual oracular, tá? Ou você quer de Umbanda, vai até um chefe de terreiro. Você quer de Candomblé, vai até um sacerdote, a mãe e o pai de santo. Você quer de Ifá, procura lá o seu sacerdote, tá? Ou você de outra vertente procura alguém exatamente para isso, para te dar uma orientação que se deve fazer. E a partir daquele primeiro momento você começa a mudar a sua vida, tendo em vista o que passou, passou. Então você para no meio do caminho, reflete, conserta todo momento, porque passado não retorna e fica preso na sua mente, no seu olho e na sua cabeça, e começa a seguir em frente com novos objetivos, errando menos e trazendo mais evolução para a sua vida. Então esse é o resultado, tá? Para o karma familiar, o conflito da sua vida. Ah, meu pai, mas é muito problema que eu tenho. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai conseguir resolver todo o problema kármico da sua vida no estalar de dedo, tá? Então você vai começar fazendo devagar, aos poucos, procurando boas energias, procurando restabelecer, cuidando dentro das suas condições, claro, mas com uma cabeça bem mais tranquila. Você começa então, passo a passo, a fazer tudo na sua vida para que sua vida esteja em perfeita harmonia. Tá? Principalmente você no conjunto com você, com a sua espiritualidade. Numa mesma sintonia com a sua espiritualidade, você consegue tratar a sua espiritualidade, você mesmo, tá? Consegue tratar a sua espiritualidade para trazer equilíbrio à sua vida, para que as coisas possam ser positivas. É igual a velha frase, quando você tira o negativo, você passa os seus odores, as suas energias para positivo, você cria um equilíbrio exatamente sobre sua vida. Trazendo essas energias equilibradas, a sua vida começa a andar, seu ori, sua cabeça começa a te direcionar para os seus caminhos certos, equilibradamente. Tá? Na vida kármica não admite excessos e nem tampouco erros, que tudo vira karma instantaneamente. Tá? Tá aí a solução do seu grande problema. Você que andou buscando informações, eu queria saber exatamente um tema relativo a isso. Tá? Cuidar de você espiritualmente, cuidar de si próprio, de própria, e aí você consegue ver a solução dos problemas kármicos dentro da sua vida. Preste atenção, não tem outra saída a não ser aceitar o lado espiritual da sua vida, e principalmente você se abandonou algo no passado, retorne. Tenha fé, porque a culpa é do ser humano. Nunca é culpa do espiritual, tá? Faça as coisas acertadamente. Peça orientação divina a Deus e a tudo aquilo, os orixás, e Exu, tudo aquilo que você acredita,
que as coisas vão passar positivamente, orientadamente. Tá bom? Ó, família, um axé a todos, muito obrigado. Eu sou o Pai Bruno Mota. Esse é o meu canal, seu canal sagrado. Compartilha com todo mundo. E vem mais vídeos por aí, tá? Teremos mais vídeos de live. Vamos fazer live online. Vamos passar a fazer live online agora. Tá, família? Fica atento no canal aí que vai ter sempre live de baralho aí, cigano. Vamos falar de baralho de Maria Mulamba e baralho de Exu também, de Zé Pinito. Tá bom? Um axé a todos. Um abraço, pai. Não deixe de assistir esses vídeos aí não. Tá bom? Um axé a todos.